capítulo 8, versículos 21 a 32, mesmo assentados, com toda a reverência à palavra do nosso Senhor. Façamos a leitura. Mais uma vez, Jesus lhes disse: eu vou embora, e vocês procurarão por mim, e morrerão em seus pecados. Para onde vou, vocês não podem ir. Isso levou os judeus a perguntarem: será que ele irá matar-se? Será por isso que ele diz: para onde vou, vocês não podem ir? Mas ele continuou: vocês são daqui de baixo, eu sou lá de cima. Vocês são deste mundo, eu não sou deste mundo. Eu disse que vocês morrerão em seus pecados, se vocês não crerem que eu sou. De fato, morrerão em seus pecados. Quem é você? Perguntaram eles. Exatamente o que tenho dito o tempo todo, respondeu Jesus. Tenho muitas coisas para dizer e julgar a respeito de vocês. Pois aquele que me enviou merece confiança, e digo ao mundo aquilo que dele ouvi. Eles não entenderam que ele estava falando a respeito do Pai. Então Jesus disse: quando vocês levantarem o Filho do Homem, saberão que eu sou, e que nada faço de mim mesmo, mas falo exatamente o que o Pai me ensinou. Aquele que me enviou está comigo, ele não me deixou sozinho, pois sempre faço o que lhe agrada. Tendo dito estas coisas, muitos creram nele. Senhor Deus, obrigado, Pai, por mais um tempo especial em que nós temos o privilégio de ler e de prepararmos-nos para meditar na Tua palavra, nas Sagradas Escrituras. Nosso Deus, obrigado, Pai, por mais esse dia que nos dá, por mais esse momento de culto, por mais esse momento, Pai, que nós acabamos de fazer essa leitura bíblica. E nós, como Teus filhos e filhas, sedentos de ouvir a Tua voz, a Tua palavra, a mensagem que vem do Senhor, nós o pedimos nesta manhã, que por meio do Teu Espírito Santo, Pai, a Tua palavra, a Tua mensagem chegue aos nossos corações. Encontre em nós, Pai, terreno fértil, para que esta semente lançada que será neste momento, germine, Pai, para a glória do Teu nome. Senhor, que seja aquilo que Tu tens a dizer para conosco, que seja dito hoje. Que a Tua palavra vá, Senhor, e produza o efeito para o qual ela tem sido enviada. Esta é a nossa oração, que fazemos em nome de Jesus. Amém. Eu dou a esta mensagem, a esta meditação, o tema, a verdade nua e crua, e advém, além do contexto desta perícope, advém de uma tela pintada que, depois os irmãs procurem aí no Google, mas é uma tela que foi pintada que há um nu a sair de um poço, num formato muito interessante, e por motivos evidentes, eu não quis trazer esta imagem para veicular no nosso ecrã, nesta manhã, mas ali o Google está para tanto, é arte. A verdade nua e crua. E eu começo a fazer a primeira pergunta: o que é a verdade? Talvez ao lado do amor sejam os conceitos mais subjetivos e mais pensados desde sempre. Num dicionário qualquer, podemos enxergar aquilo que é ou existe com toda certeza. Realidade, exatidão, princípio certo e verdadeiro, um axioma, juízo ou proposição que não se pode negar. Para a filosofia, a questão é muito mais profunda e complexa. O primeiro problema é estabelecer que tipo de coisa é verdadeira ou falsa, e qual é o portador dessa verdade. E depois há o problema de explicar o que torna verdadeiro ou falso o portador da verdade. Há teorias muito robustas que tratam da verdade como uma propriedade. Outras que já são mais deflacionárias e dizem que a verdade seria apenas uma ferramenta conveniente da linguagem, da nossa linguagem,
cunhada ao longo dos anos. Nietzsche, perdoe-me falar de Nietzsche aqui do púlpito, mas Nietzsche, ele vai dizer, por exemplo, que a verdade é só apenas um ponto de vista. É claro que ele elocubra isso de uma forma muito mais profunda, mas é como se a verdade fosse um ponto de vista. Não define nem aceita esta definição de verdade, porque não pode-se alcançar uma certeza sobre a definição daquilo que é oposto à mentira. Olha, perdoem-me ficar falando de todas essas coisas, mas é para nós tentarmos pensar um pouco na complexidade do conceito. Não é preciso guardarmos tudo isso, mas é apenas a pensarmos um pouco o que é verdade, que esta é a pergunta em pauta. O que é verdade? Descartes, por sua vez, diz que a certeza é o critério da verdade. Quem concorda sinceramente com uma frase está a se comprometer com a verdade da frase. Como disse, como bem sabemos, a filosofia estuda isso de maneiras muito distintas, diversas. A metafísica ocupa-se da natureza da verdade. A lógica se ocupa da preservação da verdade. A epistemologia se ocupa do conhecimento da verdade. A epistemologia, que seria em grosso modo, um modo de conhecimento ela vai dizer do modo como sabemos que estamos a lidar com uma dor qualquer, é diferente do modo como sabemos que uma cadeira está na cozinha. A dor de dente seria algo subjetivo. Para uns dói mais, para outros dói menos, para outros sequer é dor, para outros é uma dor insuportável, e talvez seja a mesma dor, mas ela é subjetiva, porque talvez é determinada por uma introspecção. A cadeira ocupando o seu espaço físico na cozinha é objetiva, não tanto para Platão. Então vejam, é algo extremamente complexo, mas, na verdade, da epistemologia seria assim. A cadeira está ali determinada pelas percepções, pelas observações que podem ser partilhadas com outras pessoas, por raciocínios, por cálculos. Enfim, como dissemos, na filosofia há várias leituras a respeito da verdade, e aqui eu quero deixar de ser chato daqui a um minuto, mas me parece aqui, observando as fontes, me parece que no nosso critério comum, acompanhem-me, digam-me, pensem se é isso, basta nos compreender a verdade como um axioma, ou seja, como algo inegável, como algo irrefutável, como algo inquestionável, gostando nós ou não, todos, e talvez seja esse o critério, todos concordam que é verdade. Gostem ou não, concordam que é verdade. Talvez para nós bastaria um critério, claro, não é tirando toda essa profundidade, bastaria um critério assim. Ora, todos estão aqui, todos que podem enxergar estão aqui a ver esta coluna, e isto é verdade. É um critério unânime, há uma unanimidade. Por exemplo, ninguém pode dizer que este banco não é um banco, não é? Ele é um banco. Pode-se pensar nele de uma forma, pode-se olhar para ele e lembrar outra coisa, mas é irrefutável que ele é um banco. Tantas outras coisas nós sabemos, então, todos nós, ser verdade, e que não podem ser negadas. Podemos querer ou não querer, simplesmente praticá-las. No entanto, é evidente que para todos aquilo é verdade. Acho que é um critério que facilitaria a nossa compreensão em termos de verdade, ou seja, o critério do todo. Todos concordam. Ainda que não concordem com aquilo, concordem que aquilo é. Jesus trava uma nova disputa com aqueles que estavam contra Jesus em toda a sua caminhada. Nesse episódio, então, Jesus defende a sua missão e autoridade de uma maneira bastante interessante, criteriosa até, e enfática, e que não agrada em nada, naturalmente, aqueles que estão a ouvi-lo. Jesus está a deixar claro aos seus ouvintes quem ele era, a sua autoridade. E isto era considerado um verdadeiro absurdo para aqueles ouvintes, para aqueles escribas, para aqueles fariseus. Eles não aceitavam-no como o ungido, como o Messias,
como Filho de Deus. Eles não aceitavam quando ele dizia, eu e o Pai somos um. Naturalmente que não. No desenvolvimento dessa disputa, então, no versículo 13, o discurso de Jesus ele é tido como algo sem credibilidade. Afinal, não é? Como alguém pode dar testemunho de si mesmo? Nós talvez enxergaríamos como, e talvez assim como eles enxergaram, como tamanha arrogância. Como alguém pode dizer, olha, eu testemunho, eu testifico de mim mesmo. Ah, tá bem, então, e por isso é verdade? A subjetividade disso. Ele validava a si mesmo, quem que ele era, ou quem ele achava ser para fazer isso. É possível, acredito, imaginar o que passava-se na mente daqueles que o ouviam. O texto finda a dizer que muitos se converteram. Na caminhada, muitos se converteram. Depois desse discurso, muitos se converteram, mas ainda havia ali uma massa que estava contrária a Jesus. No contexto dos versículos 14 e 17 dessa porção, ele fala então que ele é um com Deus. E o que faria na proposta da fala de Jesus com que não ele testificasse de si mesmo só, mas como duas pessoas, ele e Deus, testificassem a respeito do que ele falava. E há um detalhe interessante nesta fala, que Jesus está a providenciar testemunhas e a apelar a si mesmo, duas testemunhas, não apenas ele, mas ele e o Pai, tal como era determinado pela lei do Deuteronômio. Deuteronômio, capítulo 17, versículo 6. Por depoimento de 2 ou 3 testemunhas será morto o que houver de morrer. Por depoimento de uma só testemunha não morrerá. Mas eles não estão contentes com o facto de Jesus estar a usar a lei que eles diziam caminhar através dela e continuam a questionar, então onde está seu pai? E essa pergunta, ela aclara algo muito interessante, porque o testemunho ao qual referiu Jesus, ao qual ele referiu-se, sobre si mesmo e sobre Deus, não pode ser recebido, compreendido por pessoas que não ouvem as palavras do Pai nas palavras de Jesus. Assim, porque ele declara que ele está com o eu sou. Esses antagonistas, então, eles simplesmente limitavam estar a ironizar as suas palavras, porque eles não podiam ouvi-lo, não podiam ouvir a Deus nas palavras de Jesus. Eles ouviam um homem, Jesus, mas eles não tinham como, eles não tinham capacidade de ouvir a Deus através das palavras de Jesus. E isto porque, e algo que aquele que tem ouvidos ouça, isso porque aqueles, tal como nós, já tinham as suas verdades pré-concebidas. Portanto, o algo novo que falava-se a eles é aquela história. Nós temos uma verdade pré-concebida a respeito de um livro e nós discordamos daquilo que nós ouvimos falar que é dito naquele livro, e aí nós vamos ler aquele livro, vou ler para ver se é isso mesmo, e ao final chegar à mesma conclusão que eu já tinha. Ainda que aquilo tenha toda a comprovação que eu esteja errado, porque as minhas verdades, os meus axiomas, são muito pessoais, eles já me pertencem, eu não pretendo mudá-los. Então eu posso ouvir o que eu quiser de verdade, que eu vou continuar com as mesmas minhas verdades, aquilo que eu considero ser os meus axiomas. E para aqueles, era a mesma coisa. A palavra revelada pelo Deus Todo-Poderoso por meio do seu Filho Jesus Cristo podia ser qualquer palavra que eles não iriam ouvir. Eles já tinham, enfim, as suas verdades pré-concebidas. Eles já tinham os seus critérios a respeito de Jesus Cristo Nazareno. E eles, portanto, consideravam um bader nele, estavam furiosos com ele, e apenas não o prendem, versículo 20, porque não é chegada a sua hora. Nesse momento, então, Jesus retira-se da sinagoga e segue dizendo que eles ainda o procurariam, mas não teriam condições de achá-lo.
A fala de Jesus, então, neste sentido, ela destaca essa condição daqueles ouvintes que não estão abertos a ouvir as palavras de Deus, nesse sentido de já terem as suas próprias verdades inquestionáveis, imutáveis. O Deus que eles afirmam servir, Jesus está a dizer que ele diz outras coisas, eles não vão ouvir. Ou seja, por mais que eles afirmassem serem seguidores de Yahvé, serem seguidores do Deus dos exércitos, o nosso Deus, eles não poderão estar com o próprio Deus no momento oportuno, porque eles não o ouvem. Eles não conseguem ouvi-lo. Afirmam segui-lo, mas ouvi-lo e mudar alguma coisa, talvez os seus preconceitos, pode ser algo muito doloroso, algo muito custoso. Talvez seja preciso manter a figura do impostor. E é por isso que eu disse a intenção de trazer esta palavra hoje em sequência da história que nós contamos na semana passada. E eles não o ouvem, e perplexos, perguntam primeiro, onde está vosso pai? E depois, quem és tu? E a resposta da multidão, que é esperada, não é? Porque eles são incapazes de ouvir as palavras de Jesus. Jesus, então, ele arroga para si toda a sua autoridade a declarar que ele é o eu sou. Reivindica a sua autoridade, a sua divindade perante aqueles. Êxodo, capítulo 3, versículo 14. Diz Deus a Moisés, eu sou o que sou. E disse mais, assim dirás aos filhos de Israel, eu sou, enviou-me até vós outros. 32, 39, Deuteronômio, vede agora que eu sou, eu somente, e mais nenhum Deus além de mim, eu mato e faço viver, eu firo e eu saro, e não há quem possa livrar alguém da minha mão, eu sou. Algumas condições aqui são merecedoras da nossa maior atenção. Jesus, então, está a falar para pessoas, para uma plateia, que não é uma plateia que desconhece a lei. Jesus está aqui a falar para pessoas que conhecem a Deus e que afirmam serem seus seguidores. Mas elas não o conhecem. E é evidente que aqueles escribas, fariseus, e não apenas eles, mas aquela multidão, neste contexto, conheciam as leis, conheciam as tradições, conheciam as crenças, conheciam as práticas, e aquilo que teria sido dito, falado por Moisés, e aliás eles até o citam no contexto, talvez conhecessem muito mais, abre aspas e fecha, do que precisassem. Conheciam profundamente, talvez, mecanismos muito mais complexos relacionados àquela religiosidade, àquelas práticas, mas não conheciam o núcleo da mensagem que estava da parte de Deus para aqueles. Talvez eles não conhecessem, não compreendessem ou não entendessem que o núcleo da mensagem do próprio Deus é o amor. E talvez seja por isso que João, na primeira carta, diz que aquele que não me ama não conhece a Deus. Porque Deus é amor. Talvez por eles não entenderem o núcleo, o espírito da coisa, que o resultado de tudo isso ou é o amor ou não é Deus, que eles não conseguiam compreender, eles não me conhecem. Aquele que não me ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Então eles não poderiam naturalmente conhecer Jesus, não poderiam entender Jesus, porque ele literalmente e verdadeiramente é o amor que liberta. E eles não entenderam muito bem o que Jesus estava a dizer com a liberdade, afinal, e retrucam, ora, nós somos já filhos de Abraão, não somos escravos para precisar de liberdade. Jesus então explica-os que a liberdade não tem a ver com ascendência ou etnia, com grupo religioso ou social, uma vez que todos os que cometem os pecados que são os escravos.
Paulo vai tratar disso mais para frente de uma forma sistemática. E ele é o único a poder ofertar essa liberdade. Nós, tal como aqueles escribas, tal como aqueles fariseus, aqueles ouvintes, queremos proximidade com Deus. Mas por vezes, parece-me, que nós queremos suplantar, passar por Jesus para chegar a Deus. E eu digo isso porque a lógica de Jesus, a lógica do reino de Jesus, ela atenta contra a nossa racionalidade. Ela é demasiado radical para nós. Amar sem receber troca, para nós isso não tem sentido racional. Então, por mais que nós pregamos o amor incondicional, para nós humanos é muito difícil pensar o que na prática é amor incondicional. Porque quando ama-se, a rigor, espera-se algo de volta. A rigor. E o amor de Jesus não tem absolutamente nada a ver com isso. É o amor que literalmente não espera nada em troca. E talvez nós estejamos aí a pensar, não, mas Jesus nos amou para, esse para não tem. O desejo de Deus, o desejo de Jesus é que toda a humanidade seja salva. Mas Ele ama. Porque Ele não pode deixar de amar. Porque Ele é amor. E se Ele é amor, não importa qual será a reciprocidade disso da parte do amado. Ou se haverá, ou se não haverá, Ele irá amar. E da mesma forma que Ele ama, nós devemos amá-lo. Porque assim nós seremos aqueles que o conhecem. Do contrário, nós não o conheceremos. É isso que ele está a dizer ali para aqueles ouvintes. A lógica de Jesus atenta contra essa racionalidade, que não julga segundo a carne. Nós talvez queiramos a proximidade com Deus, mas não entendemos ou não queremos muito bem cumprir essa irracionalidade da lógica inversa do reino a partir de Jesus. E daí porque, muitas vezes, infelizmente na maior parte das vezes, nós amoldamos os ensinamentos de Jesus às nossas verdades pré-concebidas. Não a verdade dele, mas a nossa. Colocamos ele dentro da nossa caixa, da nossa cápsula. É claro, mais uma vez, que aqueles ouvintes de Jesus, aqueles que estavam a tentar refutá-lo, não acreditavam nele como ungido de Deus, como Messias, como seu filho. Não aceitavam essa fala, eu e o Pai somos um. Porque eles tinham essas verdades pré-estabelecidas. Eles já tinham os seus axiomas, as suas verdades próprias. Mas eles julgavam-se como aqueles que seguem a Deus. Percebam, irmãos? Percebam a tensão disso? Julga-se como alguém que conhece a Deus, mas que para chegar a Deus quer pular esta pessoa. E essa pessoa é Jesus. E só se chega a Deus por meio de Jesus. Só que o amor dele é muito radical, às vezes para nós engolirmos. E então, nós tentamos insistentemente criar um Jesus Cristo, a nossa imagem e a nossa semelhança. Assim como eles, queremos chegar a Deus e obter os seus benefícios, mas por vezes nós não temos estômago para engolir a verdade nua e crua, e amoldamos a verdade aos nossos desejos, às nossas verdades pré-concebidas. Tem que ser assim, porque se não for assim, não é de Deus. Só que as nossas verdades, tais como a dos escribas e fariseus, que hoje nós vemos que não eram a verdade, não é? Nós vemos isso, não eram a verdade. A verdade é Jesus. Eles achavam que eles tinham a verdade.
Hoje, para nós, é claro que eles não tinham. Para nós. Só que as nossas verdades, tal como daqueles escribas e fariseus, não eram libertadoras. Eram muito mais parecidas como uma mentira vestida de verdade. Agradam apenas superficialmente. E aqui eu peço licença para ler um pequeno texto. Segundo uma lenda do século XIX, a verdade e a mentira encontraram-se um dia. A mentira diz a verdade. Hoje é um dia maravilhoso. A verdade olha para os céus, desconfiada, suspira, e o dia estava realmente lindo. Passaram muito tempo juntas, chegando finalmente ao lado de um poço. A mentira diz a verdade. A água está muito boa. Vamos tomar um banho. A verdade, mais uma vez desconfiada, testa a água e descobre que realmente a água está muito boa. Então, as duas despem-se e começam a tomar seu banho. De repente, a mentira sai da água, veste as roupas da verdade e foge. A verdade furiosa, então, sai do poço e corre para encontrar-se com a mentira e pegar as suas roupas de volta. O mundo, vendo a verdade saindo do poço nua, desvia o olhar com desprezo e raiva. A pobre verdade volta ao poço e desaparece para sempre, escondendo-se nela a sua vergonha. Desde então, a mentira viaja ao redor do mundo, vestida como verdade, satisfazendo as necessidades da sociedade, porque, em todo caso, o mundo não nutre nenhum desejo de encontrar a verdade nua. Existe uma pintura, como eu falei aos irmãos, que é mundialmente famosa, chamada A Verdade a Sair do Poço, que é de Jean-Léon Gérôme, não sei se estou a pronunciar certo. Procurem aí no Google, A Verdade a Sair do Poço, vale a pena. O mundo, as pessoas, nós, muitas vezes não estamos dispostos a ver a verdade nua, porque ela maltrata-nos. Ela mostra muitas vezes quem somos, aqueles impostores que existem em nós. E isso dói. Só que para amar a Deus, para chegar a Ele, é preciso encarar a radicalidade de Jesus Cristo, que aceita as pessoas. Ah, mas aceita pensando na mudança. Aceita as pessoas. Que ama incondicionalmente. As mudanças há a partir de um convencimento da parte do Espírito Santo e por meio do amor. É por meio do amor. Muitas vezes nós caminhamos assim porque a verdade pode questionar-nos, então, de maneira que possa nos abalar os nossos axiomas, nossas verdades pré-concebidas. Mas nós precisamos, irmãos e irmãs, buscar essa coragem no Senhor. E se tivermos que mudar, como bons reformados que dizemos ser, que seja mudado em nós tudo aquilo que é necessário. Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida, o qual também é a verdade, e conhecendo a verdade, ela nos libertará. Esse é o meu desejo para nós, que essa reflexão realmente nos maltrate nesses próximos dias. É preciso nós repensarmos a nossa vida de fé e caminhada. É preciso nós lembrarmos que somos discípulos de Jesus Cristo. E se achamos que o ouvimos, é porque o fazemos a partir do amor. Que Jesus Cristo, assim, nos abençoe. Quero, nesse momento, convidar